Paz de Deus com todos. Sejam bem-vindos ao canal Aconselhamento Cristão, Terapêutica e Palavra. Tá? Eu dei uma mudança no canal, estava precisando, né? E desde já agradeço os novos inscritos, tá? Teve vários inscritos aí. Ó, beijo. Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim que sair um vídeo, eles já mandam para você. E compartilhar, gente. Peço para vocês, compartilhe bastante, tá? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que o pessoal goste. Embora que o YouTube ele não assim favorece muito aqueles que falam, que leem Bíblia, que falam a respeito das coisas de Deus. E esse aconselhamento é cristão terapêutico, é porque vai ter um aconselhamento junto, né? Porque as coisas estão muito difíceis e ninguém tá entendendo mais nada não. Ninguém tá entendendo ninguém. O que era para proteger, muitas das vezes é o que maltrata dentro de uma casa. O que era para ajudar, muitas das vezes te deixa você falando sozinho, sozinha. O amor está esfriando, né? É cada um por si. Poucas são as pessoas que ainda têm o amor ao próximo. Falar de amor ao próximo é fácil, né, gente? O duro é você realmente provar que você ama o próximo. Como que você prova que você ama o próximo? Praticando aquilo que te está ao seu alcance, né? Muitos falam aí de alguns que ajudam, auxiliam, muitas das vezes em alguma necessidade, né? Grupos que fazem para dar o que comer àquele que não tem, uma roupa, um sapato. É uma pequena forma de dizer que ama o próximo. Por quê? Porque a partir do momento que você tira um tempinho ali para você fazer uma refeição para você dar para aquele que não tem, que você tira um tempinho ali para ajeitar alguma coisa ali, qualquer necessidade que seja, né? A partir do momento que você tira aquele tempinho, quer dizer que aquele tempinho você não está pensando em você. Você esqueceu de você, né? Você está fazendo para alguém que você nem sabe quem é. O amor ao próximo é isso. É você fazer o bem sem olhar quem, sem saber nem quem é. Mas é o prazer de estar fazendo aquele benefício, né? Não é para parecer, né? Mas o Senhor fala assim, bem-aventurado aquele que ajuda o pobre. O Senhor guardará no dia do mal. Se é bem-aventurado, né? Então, aqui tiver na nossa mão para nós fazer, em benefício do nosso semelhante, vamos fazer. Como estamos aí, né? E hoje Deus deu uma palavra para mim, já não é de hoje, faz uns 2 dias, tá? Deus mostrou uma palavra para mim, aonde os adversários, eles mesmos se mataram entre si, né? Eles mesmos tiveram medo, pavor, né? Então, lá em Juízes, né? Em Juízes, eu vou falar de 6 de Juízes, tá? Um pouco de 6 de Juízes, um pouco de 7, tá? De 8. Uma palavrinha sobre Gideão, né? Gideão era um homem, tá? Que estava ali malhando trigo no lagar, né? Então 6 de Juízes já fala da servidão dos midianitas. O que é isso? Os midianitas, né? Eles estavam
reféns, né? Os midianitas, os midianitas, eles eram aqueles que iam lá e torturavam o povo de Israel, né? O que eles faziam? O povo de Israel fazia a plantação do trigo, e quando chegava na hora da colheita, quem colhia eram os inimigos. Tá certo? E Gideão, ele estava como se fosse assim, de guarda no lagar, né? Ele estava no lagar. E o lagar é onde se produz vinho, porque é onde tem as parreiras de uva e é usado para produzir o vinho, amassar ali as frutas para fazer o vinho. Então ele estava ali. Por que ele estava ali? Porque como os midianitas, eles iam lá e destruía tudo que Israel fazia, plantação, pegava a colheita e tudo, quando já estava na hora, eles iam lá e destruía tudo, né? Tipo assim, nem para nós, nem para vocês vão continuar desse jeito aí. Aí o que aconteceu? Ele estava ali, como se fosse um guarda, olhando ali o trigo. Mas por quê? Porque eles tiveram que plantar o trigo aonde era a parreira de uva. Porque daí escondeu dos midianitas, né? Para os midianitas não saber, já não ver. E tem coisa na nossa vida que tem que ficar escondido. Você não pode liberar tudo, você não pode falar nada, você não pode falar tudo, entendeu? Porque tem pessoas que são preparadas para ouvir, mas tem pessoas que não são preparadas, entendeu? Ela faz uma outra interpretação. E eles tiveram que ficar em segredo. E é difícil, né? Tem pessoas que não conseguem ficar em segredo. Tem pessoas que elas falam mesmo. E se tivesse alguém que tivesse falado, eles iam lá também destruir toda aquela plantação. Mas enfim. O que aconteceu? De repente, Gideão estava lá, sem esperança de nada, cansado, né? Cansado da luta, cansado dos problemas. E ele estando ali, sozinho, apareceu um homem, um anjo. Porque quando Deus quer enviar um anjo na nossa vida, Ele envia. Assim como enviou um anjo no hospital onde eu estava quase morrendo. Então Ele enviou o anjo. E então veio, né? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. E quando o anjo apareceu, ele disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." E Gideão respondeu: não é possível que o Senhor é comigo, né? Porque se Deus fosse comigo, por que tudo isso não sobreveio, que é feito das maravilhas que foram contadas há muito tempo? Né? Que Deus é sobre Israel, que Deus está com o povo de Israel e nós numa situação dessa. Os midianitas, os inimigos roubando tudo, estando em vantagem contra nós. Vem falar para mim que eu sou valoroso. Valoroso no quê? Né? Ele se abaixou ali e ele até duvidou, né? Tipo assim, se o Senhor é comigo, mas acontece tanta coisa, como é que eu vou entender e saber que Deus está comigo nessa situação se a minha vida está de ponta cabeça, né? Se a minha vida está de ponta cabeça, como que Deus está comigo, né? Aí ele falou para ele:
ainda reclamou, né? Que Deus fez subir do Egito para passar toda aquela prova lá. E agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Desamparou e ainda deu na mão do inimigo. Quer dizer, ele estava revoltado. E então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele falou para ele assim: mas meu Senhor, em que eu hei de livrar Israel? Né? Se o meu milheiro é o mais pobre em Manassés e eu o menor na casa do meu pai. Vocês já perceberam que o Senhor coloca aquele que é menor em trincheira para destruir aquele que é maior? Por isso que está escrito, né, que Jesus falou, né? Aquele que se acha maior, que se faça como menor. Porque quando você se faz menor, quando você se acha assim, bem assim, que você não tem nada, que você é uma pessoa insignificante, vai usar eu para quê? Quem sou eu para Deus usar? Sou menor, não tenho dinheiro, não tenho nada, como é que Deus vai usar de mim? Deus confunde as coisas. Deus, ele faz isso. Ele confunde as maiores para mostrar que ele não precisa do poder de homem nenhum. Que o poder foi dado a Deus, somente a ele. E ele naquela revolta, porque você pense, né? Tá lá um homem lá, é o anjo do Senhor, mas ele tá tão revoltado que ele não conseguiu enxergar que é o anjo. Não, porque se ele conseguisse enxergar que é o anjo, ele não estava falando daquele jeito. Mas é a mesma coisa a nossa situação. Quando a gente está revoltado com alguma coisa, pode falar o que for, que a gente não escuta, a gente parece que fecha os olhos, fecha o ouvido, a gente não consegue ter esperança e fica naquela revolta, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente está revoltado, quando a gente está para a ira não tomar conta do nosso coração e a gente começa a falar coisas que desagradam a Deus. Porque se você fala muita coisa que desagrada a Deus, o anjo pode até ir embora e levar a benção junto, né? Mas nesse caso aqui, ele, ao mesmo tempo, ele se abaixou, né? Meu Deus, né? Eu com uma prova dessa, esse povo roubando nós direto, estamos num sofrimento desse, eu sozinho, eu sou o menor, não tenho dinheiro, não tenho capacidade, não tenho nada, como é que eu vou livrar o povo de Israel da mão dos inimigos, né? Tipo, não dá para entender isso, né? Mas aí o Senhor disse para ele: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse só homem. Então aí ele falou assim, e ele lhe disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti, traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Quer dizer, então sou eu mesmo, né? Então, quer dizer que Deus lá do céu viu eu aqui, né? Essa pessoinha aqui, e tá dizendo que é comigo que eu vou livrar o povo de Israel dos midianitas. Então é isso, eu entendi bem. Mas tava ou não tava revoltado? Tá bom. Vou fazer de conta que eu acredito nisso. Vou fazer de conta que eu acredito, tá? Então vou fazer o seguinte. Eu não sei de onde você veio, não sei se você é anjo mesmo. Não sei se é Deus que está falando na sua boca. Porque quando a gente está revoltado é assim, não é? É assim. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer prova. Eu vou fazer prova se você é um anjo mesmo, se quem está falando na sua boca é Deus. Eu vou fazer prova. Então
Não, você não aparta não, que eu vou ali e já volto. O que ele fez? Ele foi lá, ele preparou uma comida. Eu vou resumir, tá, gente? Ele preparou uma comida lá e trouxe. Ele trouxe. Então, quando ele trouxe, e o anjo falou para ele o que ele tinha que fazer com aquela comida. É uma preparação, né, gente? Ele preparou a comida e logo depois, quando ele foi servir aquele homem, ele teve uma regra a ser seguida. O próprio anjo falou para ele o que ele deveria fazer com aquela comida. Por quê? Porque aquela comida simboliza a preparação que Gideão ia ter para lutar contra os midianitas. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, ó, olha aqui. Então Gideão, né, preparou lá o cabrito, os bolos, pôs a efa de farinha, a carne pôs numa safate, o caldo pôs numa panela, trouxe debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo lhe disse: toma a carne, o bolo, e põe sobre a penha, e verte o caldo. Assim o fez. E o anjo estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e o consumiu. A carne, o bolo, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Quer dizer que aquilo que ele fez foi aceito por Deus. E tem coisas que a gente até pede sinal para Deus, aleluia. Porque a provação é tanto que você olha de um lado e você não vê saída, você olha do outro e você não vê saída. Uma prova terrível, uma angústia terrível que toma. E de repente chega alguém e fala que você vai lutar, que você vai... É delegado para você uma missão e você não sabe o que fazer. Ele pediu um sinal. E Deus estava determinado a honrar aquele homem, a realmente tomá-lo para ser aquele que ia libertar o povo daquela escravidão, daquela humilhação. Então aqueles que são predestinados, glória a Deus, aleluia, para um propósito nessa terra, não é o querer da pessoa, mas sim o querer de Deus. Porque a humanidade é infinita, mas tem aqueles que são predestinados. Aqui na terra o Senhor predestina para conduzir o povo, para fazer obras e maravilhas. Sabia que tem o dom de maravilhas? Dom de maravilhas. Sabe o que é isso? É o dom de que o Senhor faz na hora. Falou, orou, pôs a mão, o Senhor cura. Né? É igual Eliseu, pôs a capa lá e o mar se abriu, né? Moisés pôs lá o cajado, o mar se abriu. Dom de maravilha, né? É aquele dom que o negócio é do já, não é para depois, é para agora, é para já. E é a mesma coisa aqui. Esse preparo tem um significado. O significado da preparação que Deus ia fazer com Gideão para ele vencer os midianitas. Tá certo? E enfim, Gideão teve que se colocar, eu não vou ficar estendendo muito, mas ele teve que se colocar a caminho. Falou com alguém lá e o Senhor falou para ele fazer um exército. E ele fez aquele exército. Eram muitos homens para lutar. Só que daí, de repente, Deus falou para ele, é muito homem. Porque não se vence com a quantidade, mas a qualidade. Não adianta ter um monte de homem, tudo covarde, tudo medroso, tudo tímido. Você está entendendo? Que vai voltar tudo para trás, que vai chegar na hora da luta, vai derrubar a espada, vai sair correndo, vai morrer. Porque são covardes, não são valentes. Não são homens valentes, são homens covardes. Então era muito homem. Muito homem. Ele falou, não, isso aí é homem demais. Tem que diminuir. Diminuiu para 10 mil. 10 mil. Mas ainda era bastante. Aí Deus falou assim, olha, você vai fazer um teste com esses 10 mil. Aquele um que chegar na beira do rio e tomar água como se fosse, né,
um cachorro, uma coisa assim, como se fosse, né? Se você pega a água com a mão, o que você faz? Você pega a água com a mão para você tomar, você faz isso aqui, mas você está em observação, né? Você está olhando dos lados. Não é assim? Quer dizer, você está vigiando. Você pegou a água ali, né? No mesmo tempo que você está olhando, você está pegando a água e está colocando na sua boca. Então quer dizer que você está vigiando. Mas aquele que se abaixar e beber que nem um cão, esse aí você já põe a parte. Ou seja, não está preparado. Porque se ele abaixa para tomar água como um cão, ele não tem visão dos lados. Ele não tem reflexo, né? Então, porque ele está observando ali a água. Então quer dizer o que aconteceu? Esse povo todo foi afastado de um lado. Quando ele foi contar, era só 300 homens. De 10.300, né? Então, Deus falou para ele, com 300 homens você vai vencer os midianitas. E ele creu, ele já foi pegando força, já começou a pegar força. Aí ele falou assim pro moço dele, assim, né, o serviçal, né? Você vai lá, no arraial lá, dá uma olhadinha lá, como é que tá o negócio por lá. Vê se você consegue escutar alguma coisa lá e vem aqui contar pra mim. Aí o moço foi lá. E ele ouviu dois dos midianitas falando, um tinha sonhado com Gideão, né? E disse que via como um pão de cevada torrado que vinha vindo sobre o arraial e aquilo ali destruiu o arraial dos midianitas, né? Quando o moço chegou e falou para ele falou, então Deus já deu os midianitas na nossa mão. Então se prepara porque nós vamos sair na vigília da noite, de manhã cedo nós vamos sair, né? Conclusão, levaram, o que eles levaram? A espada na mão, né? A espada na mão e cântaro e também tochas. Eles levaram espada, cântaro e tochas. Mas o cântaro era vazio. Por que será? Porque o cântaro é para fazer barulho, né? É para fazer barulho. Aí os midianitas ouviram aquele barulho, aquela buzina, e cercaram o campo do arraial. Conclusão, os inimigos começaram a se matar eles mesmos ali. Começou a correr, um mesmo já tacava a espada no outro, porque tava tudo desesperado. E Gideão conseguiu acabar com o arraial dos midianitas. Mas ainda ele tinha que acabar com os reis também. Ele não tinha acabado com todos os reis do Midianita. E aí, nas cidades que ele entrava para poder pedir ajuda, tipo assim, eu precisava de pão e água para vocês darem para o exército. Eles, não, por um acaso, fulano cicrano já está na sua mão? Já está morto? Para a gente fazer algum benefício para você? Porque tem hora que é assim mesmo. Tem hora que é assim mesmo. Olha, já tinha feito tudo aquilo, já tinha acabado com o arraial dos midianitas e mesmo assim ele não estava tendo valor nenhum. Porque tem gente que é assim, você pode fazer o que você quiser, pode virar até do avesso, você nunca vai ter valor. A pessoa nunca vai te valorizar, né? Nunca. Sempre tem pessoas que nos desafiam dia após dia. E desses tais, tá? Você se afasta. Porque tem coisa que compensa até você correr atrás, mas tem coisa que não. Que ele vai te diminuir, a pessoa vai te deixar menos. E quando a pessoa faz isso, entra aquela tristeza, aquele aborrecimento. Tem gente que entra em ansiedade, depressão, por causa de uma pessoa só. Por causa de uma coisinha só que foi falada. Mas Gideão não se deixou abater, não. Gideão não se deixou abater, não. Quando, tá? Porque aquele que é predestinado por Deus não é qualquer coisinha que vai batendo, não. Entendeu? Pode até dar uma estremecidinha, mas daqui a pouco já tá, opa! Posição de sentido, entendeu? Aí o que aconteceu aqui? Então, tal hora. Então depois eu volto aqui. Inclusive teve uma parte aqui, parece que
Ele falou até de espinhos, abrolhos contra uma cidade que ele entrou lá. E ele conseguiu matar os reis. Ele foi lá e pegou os abrolhos, espinhos, enfim, como se diz, né? Deu-lhe naquele povo que duvidou dele. E a mesma forma foi mais um ou dois, né? A mesma forma foi aqueles que duvidaram dele. Foram duvidando dele e Deus foi mostrando que estava com ele. E tiveram que engolir seco. Porque aquilo que não fizeram para ele, ele foi lá e prometeu que ele ia fazer. Ou seja, para tudo tem uma sentença, gente. Não é que a pessoa é ruim. Não é que a pessoa está jogando praga, não. Não. A própria pessoa pega o mal para ela. Você está desafiando uma pessoa, o que acontece? Você desafiou, aguenta as consequências, né? Então, Gideão, ele venceu os reis. E ele veio e cumpriu com aquilo que saiu da boca dele. Não foi da boca de Deus, tá? As pessoas às vezes confundem as coisas. Porque foi Gideão que falou que se eles, já que eles não ajudaram, a hora que ele voltasse, ele ia pegar os abrolhos, né? Como se diz, aquele arame, e que ia castigar aquele povo lá. E os outros também, cada um com aquilo que saiu da boca dele, não de Deus, tá? Porque uma coisa é sair da boca de Deus, que Deus vai fazer, outra coisa é sair da nossa boca. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Quando Elias e Eliseu estavam junto, que Eliseu grudou em Elias, onde ele ia, ele estava junto, porque ele sabia que qualquer hora Deus ia passar para levar Elias, e ele não queria perder aquele momento, porque ele pediu para ele. Eu queria ter o seu dom, falou para Elias. Eliseu falou para Elias, eu queria ter o seu dom. Ele falou assim, se você conseguir, que a hora que Deus vier me buscar, você vê a carruagem passar, então eu vou te dar porção dobrada do meu espírito. Você vai receber porção dobrada. Então, daí que ele pegou mesmo, né? Porção dobrada. Mas, conclusão. A carruagem passou, ele conseguiu ver. Tanto que Elias jogou a capa para ele, né? Chegaram nele e ainda pediram, né? Muitos chegaram nele e pediram, onde está o teu Senhor? Deixa nós procurar. Ele ficou insistindo. Falou, tá bom, vai procurar, vai. Mas ele sabia que ninguém ia achar, porque foi pro céu, né? E aí, de repente, ele dobrou a capa, o mesmo rio, né, que eles passaram, ele também abriu a capa para poder ele passar, né? Ficou a seco, ele voltou pro mesmo lugar. Só que daí tinha umas crianças que viram ele, uns moços, né? Viram ele e falaram, sobe, calvo. Quer dizer, começou a caçoar dele, né? E ele cirou. Mas ele tinha unção de Deus com ele. Ou seja, o que falava cumpria. Só que na hora, ele não pensou que eram moços, não pensou nada. Ele falou que uma ursa vem e pega todas essas crianças aí que mate tudo. É a mesma coisa nós, por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Por certo, Deus cobrou dele, porque Deus não mandou ele falar aquilo, tá? Ele falou por ele, não porque Deus mandou. Deus permitiu? Permitiu, porque ele era um profeta de Deus, mas não que Deus tenha mandado. E cada coisa que a gente fala, aquele que é usado de Deus, que ele fala de si mesmo, e se Deus cumprir, se Deus permitir que cumpre, ele pode ter certeza. E se não foi Deus que mandou, ele vai pagar o preço. Porque tudo é pago o preço. Tudo é pago o preço. Tá? Aí depois querem falar que Deus é um homem vingativo. Não, cada um busca por si o que merece.
né? Deus sabe o que faz. Foi Ele que nos criou, não foi nós que criamos Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele nos formou, Ele nos fez dentro do ventre da nossa mãe, não foi nós que fizemos Deus. O mundo e tudo que nele habita, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. E tem profetas que eles quando vê, estão amaldiçoando os outros, né? Tem que tomar cuidado. Porque aquele que é de Deus, né? Ele tem que pensar para fazer as coisas. Pensar. Mas enfim, gente. Gideão venceu. Os inimigos se mataram entre eles mesmo. Lá no arraial virou aquela coisa lá com um reboliço. Enfim, foi um reboliço tão grande, foi um reboliço tão grande, que Deus fez na vida daquele Gideão, que ninguém dava nada para ele, que o que aconteceu? Depois eles queriam até que ele fosse juiz, mas ele não quis não. Ele não quis ser juiz. Depois eu preciso ler aqui certinho, tá? Ele recusa governar, né? O Gideão, ele recusou governar. Ele faz um éfode e morre. O povo falava para ele, domina sobre nós, né? Tanto tu como teu filho e o filho dos teus filhos, né? Porquanto nos livraste da mão do midianita, aleluia. Porém, Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, aleluia. O Senhor sobre vós dominará, aleluia. Não, esse foi humilde, não foi? Pense. O povo querendo que ele se elegesse lá, um governador, um juiz, para dominar o povo de Israel, para ensinar, para falar, para botar lei naquele povo, porque o povo de Israel era um povo que ele só lembrava de Deus na hora que o negócio estava pipocando. Porque antes é assim, Deus fazia uma bênção, dali a pouco ele já começava a errar de novo, ou enquanto o negócio estava ruim, estava tudo nos pés de Deus. O negócio começou a melhorar e já debandava tudo, daí dali a pouco já tinha que levantar outro. Para poder salvar, porque era anos, hein? Era 10 anos, 20 anos, 40 anos e assim vai indo, 70 anos, tudo de cativeiro por desobediência. E Gideão, ele foi o único que se recusou. Por quê? Ficar dominando sobre esse povo? Para quê? Para eles fazer o que é bom diante dos olhos de Deus agora, dali 5 minutos já está fazendo tudo coisa de errado? Vou nada. Quem fez o povo de Israel não foi Deus? Então, vou deixar na mão de Deus esse povo aí, eu vou deixar na mão de Deus, que Ele que domina, porque é Ele que é o dominador, é Ele que sabe, já vem Moisés, já vem esse, já vem aquele, e ninguém foi obedecido. O povo fica ali